Uma vez eu estava dentro de um avião, voltando do norte do Brasil para cá. Eu estava em Santarém e vinha para Fortaleza. E eu peguei um voo que veio de Manaus e passou em Santarém e vinha para Fortaleza. Quando eu entrei, tinha um amigo meu, ministro de louvor também, que estava ministrando em Manaus. Eu sentei do lado dele, a gente estava conversando, viemos junto no voo, até aqui. E ele falou comigo uma coisa sobre o filho pródigo. E o que ele falou foi o seguinte: será que aquele irmão mais novo não saiu da casa do pai porque olhava para o irmão mais velho e via o irmão mais velho vivendo aquela vida chata? Porque você sabe que o irmão mais velho falou com o pai assim: pai, todos esses anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Então, o irmão mais velho era aquele cara muito rígido, muito obediente, que seguia todas as regrazinhas, mas ele não aproveitava os benefícios da casa do pai. Quando o pai falou com ele, o pai falou assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, você não pega o cabrito porque você não quer. E hoje eu vou falar sobre um aspecto do cristianismo. Porque muitas pessoas estão vivendo o cristianismo como se o cristianismo fosse uma série de regrinhas que você cumprisse para ir para o céu. Não tem nada disso. Não tem nenhuma regrinha que você possa cumprir que te leve para o céu. Nada que você fizer nessa terra te dá o direito de ir para o céu. Nada que você fizer aqui te dá o direito. Nada que você fizer aqui te santifica. A única maneira de ir para o céu é através de Jesus Cristo. E isso Ele nos dá de graça. Então, você tem que sair dessa mentalidade que o Evangelho é o seguinte: o Evangelho é: me tornei cristão, então agora eu tenho essa regrinha, aquela outra regrinha, aquela outra regrinha, aquela outra regrinha. Pensa comigo. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, correto? Repete isso comigo: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas se você é guiado por regrinha, e outra regrinha, e mais uma regrinha, logo você não está sendo guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pela regrinha. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Qual é o problema da regrinha? É que a regrinha é aquilo que te guia de fora para dentro, mas a vida de Deus é aquela que te guia de dentro para fora. Eu não parei de beber, eu não parei de fumar, eu não parei de me prostituir, porque alguém escreveu uma regrinha para mim: não beba mais, não fume mais, não se prostitua mais. Aconteceu algo dentro de mim que me guiou para uma vida pura e santa. Foi dentro de mim. Ninguém falou comigo assim: você tem que ser justo agora. De repente eu era justo. Ninguém teve que falar comigo assim: olha, você não fica enganando os outros mais não. De repente eu não queria enganar ninguém mais. Porque nós passamos a ser guiados pelo Espírito. É totalmente diferente. Qual é a diferença entre seguir regrinhas e ser guiado pelo Espírito? É que quando você segue regrinhas, você vai estar sempre fazendo o que você não quer fazer. Mas quando você é guiado pelo Espírito, de repente você quer fazer o que é certo. Você quer fazer o que é bom. Você quer fazer a vontade de Deus. Porque não é uma regrinha de fora para dentro. É uma vida de dentro para fora. Isso é muito poderoso. Então, nós temos que mudar a mentalidade de que o cristianismo
é uma religião de um monte de gente que segue umas regrinhas diferentes. Não, o cristianismo é a vida do Cristo dentro de nós. O cristianismo é o Espírito de Cristo que foi enviado aos nossos corações. O cristianismo é o Espírito que ressuscitou Jesus, que agora habita em nós. Isso é tão poderoso, que a Bíblia diz que a unção te ensinará todas as coisas. E não haverá mais necessidade de que alguém ensine ao seu irmão, porque a unção que dele recebemos nos ensinará todas as coisas. Agora, qual é a unção que dele recebemos? Qual é a unção de Jesus? Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Essa unção que te ensina todas as coisas é o Espírito Santo e o poder de Deus em você. Quando você carrega o Espírito Santo, eu não preciso ficar te falando, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Você não precisa ter um líder que fica dizendo, faça isso, não faça aquilo. Porque a unção, e o que é a unção? É o Espírito Santo e o poder de Deus em você. Ele te guia de dentro para fora. Não é uma série de regrinhas, é uma vida guiada pelo Espírito. A nossa carne, ela sempre quer fazer o que a carne quer fazer. Por isso você vai ler Gálatas capítulo 5, você vai ver lá verso 19 em diante, falando das obras da carne. Todos aqueles pecados que a carne quer fazer. Fala comigo assim, carne não converte. Carne a gente crucifica. Então o problema é que a sua carne quer fazer o que a carne quer fazer. E se você coloca regrinhas na carne, você vai ficar sempre assim. Queria fazer isso, mas não posso. Queria fazer aquilo, mas não posso. Poxa, todos os meus amigos fazem isso, mas eu não posso fazer. Mas a Bíblia diz que se você andar no Espírito, andar no Espírito, não é andar sabendo do Espírito, não é andar conhecendo quem é o Espírito, não é ouvindo falar do Espírito, mas é andar no Espírito. Você está dentro do Espírito, o Espírito está dentro de você, e você está andando no Espírito. A palavra do Senhor diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus luta contra a carne. Quem você acha que ganha? O Espírito nunca perdeu uma batalha. Nosso Deus é o Senhor da guerra. Homem de guerra é o Senhor. Poderoso nas batalhas. Ele não vai perder para a sua carne. Então diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, pois a carne luta contra o Espírito, mas o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. É uma vida de dentro para fora, é o Espírito ganhando a batalha para você, é você andando em novidade de vida todo dia. Eu quero ler com você, porque o que eu vou falar hoje chama-se os dois mundos. Fala comigo, os dois mundos. Que dois mundos? O mundo físico e o mundo espiritual. Nós não podemos viver o Evangelho como se o Evangelho fosse um monte de gente do mundo físico vivendo coisas físicas, cheios de regrinhas físicas de como faça isso e como não faça aquilo. Se nós estamos aqui e cremos na palavra de Deus, nós sabemos que nós estamos no mundo físico, mas nós pertencemos ao mundo espiritual. Como Jesus falou para nós, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, porque Ele orou, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas Ele falou com seus discípulos, vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então nós temos que saber que em todo tempo, agora mesmo, a esse lugar está tomado de uma realidade espiritual. Nesse momento existem anjos trabalhando aqui. Nesse momento o Espírito Santo de Deus está aqui.
Essa palavra que eu estou falando, Deus encaixa ela na vida de cada uma das pessoas que estão aqui de um jeito diferente, porque Ele é o Senhor da palavra e Ele é o Senhor da igreja. Essa palavra faz uma coisa com você, mas faz outra coisa com a pessoa que está do seu lado, porque a palavra é viva. Então, existe uma realidade espiritual. Então, fala comigo, os dois mundos. Esse é o título dessa mensagem. O subtítulo é Rompendo na Vida Espiritual. Rompimento é a palavra que Deus colocou no coração do nosso pastor Naná Hermerson. Né, Naná? Então o pastorzão vai ministrar esse mês de janeiro todo aí, vai ser falado aqui sobre rompimento. Você vai romper na sua vida. Vai haver um rompimento na sua vida. Mas hoje eu quero te falar que você não pode esquecer que existem dois mundos. E que o cristianismo não é uma religião deste mundo, onde alguém criou regrinhas para você viver nesse mundo. O cristianismo é a vida do Cristo espiritual. Cristo não está mais na carne. Cristo agora é Cristo ressurreto, em corpo glorificado. Ele é espiritual. Ele pode estar aqui sem você ver. E Ele também pode tomar forma para você ver. Então, a partir de hoje, você vai entender que cristianismo é uma vida espiritual. Colossenses capítulo 1, verso 13. Pode ler nos telões aí, está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, ou seja, no qual quem? No Filho do seu amor, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de quem? Fala comigo, invisível. Você tem que parar de querer fazer de Deus aquele quem Deus não é. Por que Deus não aparece aqui em forma? Você sabia? Tem muita gente que fala assim: não pode adorar a imagem. Não é assim? Tem muita gente que fala, não pode adorar a imagem. A Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que você não pode adorar, mas a Bíblia fala que não pode nem fazer imagens. Êxodo capítulo 20, quando vai falar dos 10 mandamentos, fala assim, não farás para ti imagem de escultura. Então as imagens, elas não é um problema apenas você adorar a imagem, mas a imagem nem pode ser feita, ela não pode ser fabricada. Por quê? Porque o homem gosta de dar forma para Deus. Mas você tem que saber que Deus é invisível. Leia o texto. Este é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível que o texto está falando? Jesus, o primogênito de toda a criação. Quem quer saber como é Deus? Quem quer saber como é Deus? Olha para Jesus. Porque Filipe falou com ele, mostra-nos o Pai. Jesus falou, Filipe, tanto tempo eu estou convosco, vocês vêm me falar, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é como o Pai. Jesus veio demonstrar o amor do Pai, o caráter do Pai, a maneira do Pai de lidar com as coisas, a maneira do Pai amar, o poder do Pai, a compaixão. Enche a sua boca para falar essa palavra, compaixão. Ontem eu fiquei impactado com aquele garoto ali, o irmão do Paulo Vitor. Fica em pé, meu filho. Eu fiquei impactado com ele. Sabe por quê? Pode sentar. Não, fica em pé. Porque você é bonito, deixar o povo te ver. Eu fiquei impactado com ele ontem. Porque ele veio conversar comigo aqui. É o seguinte, alguns anos atrás eu morava lá no Papicu, ali perto do shopping Rio Mar. E tinha uma comunidade lá chamada Pau Finim. E aí, ele veio conversar comigo ontem, né? De que um dia eu estava com a minha esposa andando lá na rua. E sempre ficava um pessoal na rua lá, tinha um pessoal que usava droga, lá tinha um pessoal também que trabalhava com reciclagem. Então eu fazia o Natal com eles, eu fazia ceia lá, chamava todo mundo, pregava o evangelho e tal. E aí um dia esse garoto estava lá na rua. Aí eu cheguei perto dele, comecei a pregar o evangelho para ele. Aí preguei o evangelho para ele. Aí falei, vamos ali comigo. Aí levei ele no shopping, era
quase em frente ao shopping ali, né? Aí levei ele na loja lá, aí comprei uma roupa para ele. Aí paguei um sorvete para ele. Aí ele foi embora. E nunca mais eu vi ele. Só que a família dele começou a vir para a igreja. O Paulo Vitor, levanta aí. Paulo Vitor é homem de Deus aqui hoje. O Davi, irmão do Paulo Vitor também, ó, fica em pé. Eles vieram para a igreja, esses dois. Só que o irmão não veio. Aí ontem ele chega aqui e fala: pois é, pastor. Depois de tanto tempo, né? O senhor me evangelizou aquele dia lá. Comprou a roupa para mim, pagou o sorvete para mim. Olha quanto tempo demorou para eu chegar aqui. Porque a semente que Deus plantou em nós, a Bíblia diz que é uma semente indestrutível, incorruptível e sempre viva. Nós nascemos mediante a essa semente indestrutível, incorruptível e sempre viva, semente da palavra de Deus. Hoje ele está aí. Ó. Beijo, meu filho. Pode sentar. Veja bem. Enche a boca para falar dessa palavra assim, ó. Compaixão. O Deus invisível é compassivo. E Jesus veio para mostrar como é esse Deus. Olha o que o texto diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é como nós somos quando estamos cheios dele. Amém? Vamos continuar lendo o texto. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Fala bem alto comigo. As visíveis e as invisíveis. Você tem que saber que quando Deus criou o mundo, Ele criou coisas visíveis e coisas invisíveis. O invisível, às vezes é difícil para a gente entender, mas nós lidamos com muitas coisas invisíveis, como o vento, por exemplo. Não é? O vento é uma coisa invisível que você tem que lidar com ela todo dia. Quando você olha para o céu, você não sabe se está ventando ou se não está ventando, você não pode ver. Mas você estica a mão e você pode sentir aquilo. Ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Os anjos de Deus estão aí, trabalhando a nosso favor, porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão trabalhando a nosso favor, às vezes nós não vemos. Uma vez o profeta estava lá e estava cercado de um grande exército que ia lutar contra eles. E o servo do profeta estava com medo. Ele falou: são muitos. E o profeta falou com ele: mas são os que estão a nosso favor. E o servo do profeta falou: você está doido? Olha o tamanho desse exército. O profeta fez uma oração. O profeta colocou a mão na cabeça dele e cantou aquela música assim: abre os meus olhos, eu quero ver. O profeta falou: abre os olhos dele para que ele veja, Senhor. Então o Senhor abriu os olhos. Que olhos? Os olhos dele já estavam abertos. Mas os olhos físicos dele estavam abertos, mas os olhos espirituais estavam fechados. E o profeta orou, e os olhos espirituais dele foram abertos. E ele pôde ver os exércitos do Senhor, que estavam ali para guerrear a favor deles. Quando você, que é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, você está andando pela rua, você não está andando sozinho. Eu conheço um pastor lá em Belo Horizonte, que ele estava no sinal de trânsito. Um assaltante chegou no vidro do carro para assaltá-lo. E aí na hora que o assaltante apontou a arma para ele e falou: é um assalto, o assaltante fez assim, Aaah! E saiu correndo. Depois o pastor foi saber que aquele assaltante teve uma visão.
Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Uma vez eu fui ser assaltado, estava eu e minha esposa, o Arthur também estava, mas ele estava dentro da barriga ainda. O camarada apontou um revólver para mim e falou assim, me passa o celular. Na hora que ele apontou o revólver dele era aqueles revólver que abria, antigo, sabe? Que abre assim. Na hora que ele apontou o revólver, fez assim, abriu. Aí eu vi que tinha 2 balas de brinquedo. Meu pai era militar, sempre mexia com arma. Eu falei com ele, meu filho, você não precisa fazer isso. Irmão, para resumir a história desse assalto, eu preguei para ele, para a irmã dele, preguei para o delegado, para a conselheira tutelar, fizemos um culto na delegacia e depois nós abrimos uma célula na casa do ladrão. Estou falando sério, o ladrão converteu, a irmã dele converteu, o sobrinho dele converteu, todo mundo. Porque os anjos do Senhor trabalham a seu favor, meu filho, para te livrar. Vamos continuar lendo o texto. Colossenses. Não, vamos ler o 16 todo, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Fala comigo, quer visíveis ou invisíveis. Existem 2 maneiras de você perceber o mundo espiritual. Você pode perceber o mundo espiritual pela fé, certo? Nós não vemos, mas nós cremos, porque o justo viverá pela fé, não por vista. Então, quando nós cremos, preste atenção nisso, repete comigo assim, a fé libera céu na terra. Fala de novo, a fé libera céu na terra. Vou falar isso de um jeito diferente, fala comigo assim, a fé traz a realidade espiritual para o mundo natural. Por exemplo, nós oramos por um enfermo, certo? Tem alguém com dor aqui agora, sentindo alguma dor no corpo? Quem mais? Mais alguém? Você? Mais alguém sentindo alguma dor? Quem mais? Mais alguém está sentindo alguma dor? Tá, vocês que falaram que estão sentindo alguma dor, fica de pé. Fica de pé, isso. Isso. Sua dor é onde? Você? A sua dor é onde? A sua dor é onde? Tá. A sua dor é onde, Paulinho? Tá. A sua dor é onde? Tá. Toda a igreja vai concordar comigo em fé. Amém? Em nome de Jesus, se eu falar toda dor, vai embora em nome de Jesus, agora. Dor nas costas, dor na perna, na batata. Dor de cabeça vai embora agora em nome de Jesus. Dor na coluna vai embora agora em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, venha tocar cada uma dessas pessoas agora. E toda dor vai embora. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Tá, agora procura a dor aí e olha como é que tá. Você que é dor de cabeça, olha para a luz aqui, ó, bem forte. Tá, como é que tá a dor de cabeça? Tá melhor ou acabou? Olha para a luz e me fala. Fala alto. Como é que acabou? Como é que acabou? Ela estava com dor há 10 segundos atrás. Não tomou remédio, a dor acabou? Como é que pode? Olha você, filho, como é que está? Acabou? Desde segunda-feira doendo, acabou. Tá, olha a dor. Acabou também? Como é que pode? Você, Paulinha? Tem falta 20%. Então receba os 20% de falta em nome de Jesus. Jesus orou 2 vezes para aquele cego ficar bom. Eu estou orando 2 vezes. Eu oro até 20, mas só 2 vai ser o suficiente. Receba a cura em nome de Jesus. Cadê? 100%? É que pode. Tá, como é que está a senhora? Tá, mas não tem dor. Não sentia dor. Tá, então não tem como saber agora. Depois você faz o exame e procura saber como é que tá. Tá bom? A senhora? 100%? Olha o que você vê. Então pode sentar. Tá.
Pode sentar, muito bem. Veja bem, eu acabei de falar com você que a fé traz o céu para a terra. Que uma maneira de perceber a realidade espiritual é pela fé. A fé traz a realidade espiritual para o mundo natural. No mundo espiritual, você já é curado, porque o Senhor já curou você. E nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ser mais influenciado pelo mundo natural do que pelo mundo espiritual. Preste atenção nisso. João Batista, um dia estava na rua, e Jesus passou. Olha o testemunho que João Batista deu de Jesus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia quem Jesus era. Quando Isabel estava grávida de João Batista, Maria, grávida de Jesus, se encontraram e os meninos se agitaram no ventre. Quando João Batista foi batizar Jesus, João Batista viu o Espírito descer sobre Jesus em forma de pomba. E o próprio Deus tinha falado com João Batista: aquele em quem você vir descer o Espírito, esse é aquele que batiza com fogo. Então João Batista tinha certeza de que Jesus era o Cristo. Mas um dia João Batista foi repreender Herodes por causa do pecado dele. E João Batista foi preso. E quando ele estava preso, algo muito estranho aconteceu. João Batista chamou 2 discípulos e falou com esses 2 discípulos assim: vai lá em Jesus e pergunta se ele é o Cristo que estava para vir ou se devemos esperar outro. O que aconteceu? João Batista sabia que ele era o Cristo. João Batista já tinha apontado ele como Cordeiro de Deus. João Batista tinha visto o Espírito descer sobre ele em forma corpórea de pomba. E agora ele está perguntando se Jesus era o Cristo mesmo. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que João Batista estava preso. E a profecia a respeito de Jesus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar boas novas aos quebrantados de coração, aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e tirar os encarcerados das prisões. E agora João Batista estava encarcerado na prisão. E João Batista estava lá e Jesus não veio tirá-lo. Então João Batista agora está pensando: tá, no passado eu vi o Espírito descer sobre ele, tá. Deus falou que ele era o que batiza com fogo, tá. Mas eu estou preso. E ele foi enviado para tirar os encarcerados das prisões e eu continuo preso. Manda perguntar: Jesus é o Cristo mesmo ou tem que esperar outro? Sabe por quê? João Batista estava focado nas coisas naturais. E ele estava focado no que Jesus ainda não tinha feito. A coisa que o diabo mais quer fazer, o diabo quer fazer com que você olhe para as coisas naturais, e o diabo quer que você foque no que Deus ainda não fez. Quando perguntaram para Jesus, Jesus deu a seguinte resposta para João Batista. Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, abriu, deu vista aos cegos, purificou os leprosos. E Jesus mandou dizer a João Batista: olha, diga aí, os enfermos são curados, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Jesus está falando: sou eu, João. Para de olhar para o que eu ainda não fiz e olha para o que eu já estou fazendo. A maneira de perceber o mundo espiritual é olhar para o que Deus já está fazendo. Preste bem atenção. Se a nossa fé está mais ativa, todos nós agora deveríamos estar pulando e jogando as cadeiras para cima. Porque você acabou de ver umas 10 pessoas sendo curadas, do nada. Isso é para você perceber o mundo espiritual que está aqui, que você não pode ver. Por que você não pode ver? Porque sua fé é pequena? Não. Por que você não pode ver? Porque você não se converteu? Não. Por que você não pode ver? Porque é invisível. Não tem nada de errado com você. Você só tem que entender a realidade de que você serve a um Deus que é invisível.
que Ele criou as coisas visíveis e Ele criou as coisas invisíveis. E uma maneira de perceber o invisível é pela fé. E pela fé, você pode trazer o invisível para se manifestar no mundo terreno. Colossenses capítulo 1, verso 26 em diante, diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Fala comigo, aos seus santos. Então fala comigo, esse mistério se manifestou aos seus santos. 27. Aos quais? Aos seus santos, certo? Aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é a glória? Fala comigo assim, a glória é a manifestação da presença de Deus. É como Deus escolhe se manifestar. Deus escolhe se manifestar de muitas formas. A glória é a presença como Deus escolhe se manifestar. Você quer a manifestação de Deus na sua vida? Sim? Aqui está um problema. Algumas pessoas pensam que para Deus se manifestar, ela tem que se trancar num quarto, jejuar, orar e ler a Bíblia por uma semana. E ela não pode cometer nenhum pecado de nenhuma forma. E ela fica só no quarto dela, jejuando e orando a semana inteira. E aí quando ela vier para o culto, Deus vai se manifestar na vida dela, porque agora ela é digna de que Deus se manifeste na vida dela, porque ela se consagrou, jejuou e orou por uma semana. Você está me entendendo? Isso é um erro terrível. Porque a pessoa que faz isso, ela está querendo se tornar digna por si mesmo da manifestação da glória de Deus. E o que a palavra está dizendo não é pelo jejum em vós que você pode ter esperança da glória. Não é por se trancar no quarto que você pode ter esperança da glória. Não é por ficar uma semana sem pecar que você pode ter esperança da glória. Não é por se isolar no mundo e viver no monte que você pode ter esperança na glória. Você pode ter esperança da glória porque Cristo está em você. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, ai meu Deus, por que eu tenho a sensação que só tem duas pessoas que entendem o que eu estou falando? Você pode entrar. Você pode entrar. Você pode entrar. Você pode viver, permanecer na glória. Por quê? Porque você é revestido de Cristo. Porque Cristo habita em você. Deixa eu falar uma coisa, Cristo tem acesso a todos os lugares do mundo espiritual em Deus. E Cristo habita em você. Então você pode entrar. Por que essas pessoas foram curadas? Sabe por quê? Porque Cristo é em nós. Eu não tenho autoridade nem de dar uma receita de Dorflex para ninguém. Mas existe alguém que habita em mim. Então, todos nós temos que ter consciência dos dois mundos. Fala comigo, os dois mundos. Porque no mundo natural, seu patrão é seu chefe. Ele tem autoridade sobre você como patrão. Mas no mundo espiritual, existia uma escrava na casa de Naamã. E se você ler lá, 2 Reis capítulo 5, vai dizer assim, Naamã, comandante do exército dos reis da Síria. Era um homem poderoso, ele era demais. Através dele, Deus tinha dado vitória à Síria.
Mas termina dizendo assim, ele era tudo isso, porém leproso. E ele tinha uma escrava, fala comigo, uma escrava. Porque você tem que entender que a sua posição espiritual, ela é muito diferente da sua posição física. Você não tem que ser o prefeito para mudar a Fortaleza. Você pode não ter nem em casa e mudar o prefeito. E aquela menina escrava na casa de Naamã falou: se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel, aquela menina pôde manifestar a realidade espiritual na vida física de Naamã, porque é o que você carrega. Você tem que saber que quando você está no seu trabalho, o seu patrão é seu patrão aqui na terra, mas na realidade espiritual, quem é você? Seu patrão pode ter a vida dele transformada, a família dele transformada, a vida dele salva, aquela empresa pode ser outra, porque Cristo em você é a esperança da glória. Deus ama se manifestar aqui, certo? Quando nós estamos juntos aqui é o lugar onde Jesus se sente em casa. Você já se sentiu em casa? Jesus se sente em casa. Por isso ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Porque ele quer estar, sabe, eu, você, ele. É tudo em casa. Mas você tem que saber que Jesus, ele habita em você. E quando você sai daqui e vai para qualquer lugar, esse mundo espiritual te acompanha. Não perca essa realidade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Jesus falou assim, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está com você só sábado na igreja. Ele não está com você só segunda no treinamento de líderes. Ele não está com você só no dia da célula. Ele está com você todos os dias. Então eu te chamo hoje para entender a realidade dos dois mundos. E não ficar como João Batista estava no cárcere, olhando ao seu redor. Ah, mas eu tenho aquele problema que ainda não foi resolvido. Eu tenho aquela doença que ainda não foi curada, porque há um problema. Aí você começa a colocar essas coisas como fundamento da sua fé. Ah, mas aquela minha doença não foi curada, então talvez Deus não está curando. Meu amigo, a sua fé é na palavra. Para de olhar para o que Jesus não fez e começa a olhar para tudo que Ele já fez. Você vai poder viver o céu na terra. O céu na terra. 24 horas na presença de Deus. Nós não precisamos entrar na presença de Deus. Nós vivemos nela. Nunca mais o cristianismo vai ser um livro de regrinhas para você. Faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo. Nunca mais. O cristianismo vai ser para você uma vida guiada pelo Espírito. Você sabe que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo, e a voz do Espírito pode falar com você. A voz do Espírito pode falar com você. A voz do Espírito pode falar com você. Você pode ser guiado por Ele. Às vezes você vai estar no seu trabalho, o Espírito Santo vai falar, entra no banheiro, fecha a porta um pouquinho aí. Aí você entra. O que foi, Senhor? Não, só queria ficar sozinho com você um pouquinho, para te falar. Aí você vai levantar suas mãos, a orar, adorar. Uma vida guiada no Espírito. De repente você vai estar no ônibus, e de repente você vai ver a vida da pessoa que está sentada do seu lado. Você nem sabe como. Você vai falar igual o Chicó, não sei, só sei que é assim. De repente você sabe. Você pode abrir os seus lábios e falar, filho, eu tenho a impressão que Deus está me falando para falar algo para você.
Por quê? Porque você é bonito, porque você nasceu com uma estrela na testa, porque você é especial, diferente, porque você nunca mais pecou, porque você lê a Bíblia 50 capítulos por dia. Não, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristianismo é o fato de que Cristo habita em você agora. Deixa eu te falar o que eu sinto quando eu olho para você. De verdade mesmo, eu não estou brincando. Eu sinto que Deus pode fazer qualquer coisa nesse mundo através de você. Qualquer coisa. Não, pastor, mas eu sou um simples trabalhador. Todo mundo é, filho. Moisés era também. Estava lá cuidando das ovelhas dele. Nem era dele, era do sogro, nem ovelha ele tinha. Quando eu olho para você, eu sinto que Deus pode fazer qualquer coisa através de você. Mas pastor, eu já estou muito velho. Moisés tinha 80, conversa com ele. Estava só começando a vida dele. Deus pode fazer qualquer coisa através de você. Acho que um dia eu vou ficar só contando suas histórias para os outros e vou ficar falando, rapaz, você não sabe, aquele cara é meu amigo. E aquela mulher lá, eu conheço ela é minha amiga. Deus vai te usar tanto que eu vou gostar de falar das suas histórias. Vou ficar contando para os outros suas histórias, de como Deus está te usando. Porque Cristo em você é a esperança da glória. Fica de pé um pouquinho no seu lugar aí. Repete isso comigo aqui. A fé traz o céu para a terra. A fé manifesta a realidade espiritual no mundo físico. Então fala comigo assim: o Deus invisível, através de seu Filho Jesus, criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então eu quero pedir você para fazer só uma coisa agora. Tenha fé agora no que a palavra diz. Que o Senhor está aqui. Tenha fé agora no que a palavra diz. Que o Senhor está aqui. Que os anjos estão aqui. Que o Espírito Santo está aqui. E eu quero te perguntar: o que é que o mundo espiritual pode trazer para o mundo físico hoje? Para mudar sua casa, sua família, sua história. A sua fé pode manifestar a realidade espiritual aqui. Eu quero pedir você agora, para você fechar os seus olhos. Tirar os olhos de onde nós estamos fisicamente. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e se enxergar agora em Cristo, tendo acesso a tudo o que Deus criou. Eu quero te convidar agora para se enxergar em Cristo, tendo direito de tudo que Cristo conquistou por você na cruz. Porque a Bíblia diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ora, aquele que não nos negou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então, se enxergando agora em Cristo, eu quero que você comece agora, já com os olhos da fé, manifestar o mundo espiritual aqui.